Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Jungidos pelo ideal do Cristo, a prática da renovação, a prática do amor ao próximo, a prática da caridade, que possamos essa noite estudarmos. E o tema trazido pela nossa irmã Márcia Petretti, ela é trabalhadora da Casa Espírita Fernando Pires, lá no Farol, né, Márcia? É um tema belíssimo. É o Pai Nosso. Aquela oração que Jesus nos ensinou. Então, nós hoje vamos estudar com ela o Pai Nosso. Não estudarmos com as nossas potências intelectuais, mas estudarmos com as nossas potências de coração, com as nossas fibras mais íntimas, falando assim comigo. Que Jesus nos abençoe. Convidamos para fazer a leitura inicial do nosso irmão Leonildo. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é retirada do livro Vinha de Luz, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando as asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro ou a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização de ideais generosos,
no desdobramento do serviço edificante. Urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao progresso e ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é de fina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados, na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideais, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cumpre a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhes entende o propósito. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e ignorância. Entretanto, basta ele se refugiar no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo paisagens em que vivemos e traçamos rumos novos para a vida superior. É uma mensagem muito singela que vem falar da importância da prece em nossas vidas. Divaldo Pereira Franco, ele fala que a oração é a ponte que nos liga a Deus. Na evangelização infantil, a gente diz que a oração é a ligação que a gente faz gratuita para o plano espiritual. Não paga nada. E mesmo assim, a gente ainda esquece de praticá-la. A gente passa 5 horas na TV, 4 no computador, e esquece de dedicar 5 minutos para conversar com Deus. Então, assim, essa mensagem fala da importância da prece. Que às vezes a gente aprende de forma equivocada que a gente só deve rezar na hora da dor, ou então para pedir algo. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Então a mensagem fala assim, que tudo existe esforço. Para construir uma casa, tem que limpar o terreno. Para buscar a harmonia no lar, tem que ter muita renúncia e paciência. Bem assim a oração. Muitas vezes a gente diz, eu queria tanto ter saúde, rezo tanto e não acontece nada. Mas por quem de nós se dispõe a fazer uma caminhada, a cuidar do nosso corpo? Muitas vezes a gente diz, eu rezo tanto para passar em uma prova, num concurso, mas não tem coragem de abrir o livro. Então Jesus nos ensina assim, que a gente deve rezar, pedindo a força, a coragem, um ânimo forte, mas deve também fazer a nossa parte. E quantas vezes na aflição a gente não abre uma mensagem, ou então faz uma prece e a ansiedade passa, a gente se tranquiliza, se harmoniza. Então é essa prece que recompõe. Então assim, que a gente não perca a oportunidade. E se for no sofrimento, que a gente reze. Se for na alegria, que a gente reze. Se for ao acordar, que a gente reze. Antes de dormir também. Mas que a gente sempre se permita a conexão com o plano superior. Que possamos ficar em paz. Meus irmãos, enquanto vai fazer a leitura, nós pensávamos, nada é por acaso. E como a espiritualidade está em sintonia. O tema é sobre o Pai Nosso. A leitura inicial foi sobre a prece. E falava de uma forma tão bonita, com toda a profundidade de Emmanuel, nos convidando a orar na harmonia e na serenidade. Como o Bel falava, muitas vezes a gente só lembra de orar na dor. Na verdade, quando a gente busca a oração somente nos momentos aflitivos, às vezes a gente fala desordenadamente e nem sente o que está falando. Então, a oração é aquele contato com Deus, que nós gostamos a cada dia nos prepararmos para orar, aprendendo que, como o Bel dizia, é a ligação direta, que é o sentimento que eleva, não é as palavras bonitas e a quantidade, mas sim o sentimento. Então, vamos exercitar esse momento e convidar a nossa irmã Sara. Boa noite, queridos irmãos. Essa imagem já nos mostra só da gente ficar olhando para ela no momento de oração. Possamos nos sentir
muito calmos. Precisamos nos permitir relaxar das tensões do dia. E durante esses minutos rápidos, aqui estamos neste lugar de amor, possamos estar em constante oração. E nesse momento, com os corações iluminados por essa mensagem que nos foi ofertada por Emmanuel e trazida através da instrumentalidade do nosso querido jovem Leonir, que possamos abrir nosso coração a tudo de bom que Deus nos oferece, porque a nossa vida é uma prece. E Jesus nos ensinou um recolhimento para falarmos com o nosso Pai. Pai Celestial, aqui nos encontramos no teu colo. Acalenta-nos, Senhor. Sentimos a tua presença, o teu amor, a envolver a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. E rogamos, Pai, que possamos colocar a nossa cabeça no teu colo, repousar um pouco das fadigas que buscamos no nosso dia a dia e sentirmos a tua amorosidade que em todos os instantes nos acolhe. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, irmão querido, rogamos nas tuas bênçãos para que os nossos ouvidos materiais e espirituais, principalmente, possam estar abertos ao teu convite amoroso, que nos disseste há tanto tempo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ajuda-nos, Senhor, a ter forças de ir a ti, de receber o teu abraço, de receber o teu estímulo através dessas palestras que aqui ouvimos, de receber, Senhor, o teu ânimo, a tua paz, para que quando sairmos daqui, Senhor, possamos levar onde for, junto de quem Deus, o nosso Pai, nos permite a jornada humana, levar a tua presença, o teu sentimento amoroso, porque nos disseste, Senhor, que tudo o que fizéssemos como o Senhor, e que nos amássemos como nos amas. Envolva-nos a todos e ajuda-nos a sentir o teu envolvimento, não só hoje, Jesus, mas sempre. Assim seja. Então, com muita alegria, nós convidamos a nossa irmã Márcia para fazer o levantamento. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a casa, pela oportunidade. A gente sabe que sempre somos nós os mais necessitados dessa oportunidade. Até porque, como o nosso irmão disse no momento da leitura, da mensagem, de preparação de ambiente, a gente pede muito a Deus para passar nas provas, mas a gente não se propõe muitas vezes a abrir o livro para estudar. Não é diferente também com relação à doutrina. Às vezes a gente tem vários livros na estante, sabe da importância deles, mas não consegue ainda tirá-lo da estante
fazer uma leitura pronta espontaneamente. A gente, de vez em quando, ou talvez de vez em sempre, precisa sentir um puxãozinho de orelha, né? Às vezes, muito mais, às vezes, pela dor, para que a gente possa, então, buscar uma página e se refazer daquele momento. Quando os ensinamentos são exatamente o contrário, né? De que a gente possa buscar a palavra, de que a gente possa buscar o conforto, também estando bem. Exatamente para que a gente possa se fortalecer e que quando os momentos mais difíceis chegam em nossas vidas, fortalecidos e equilibrados, nós tenhamos mais força para passar por eles. Mas, enfim, somos todos ainda humanos buscando o nosso caminho e vencer os nossos obstáculos. E assim, nesse aprendizado, quando da preparação da palestra, a gente fica pensando assim, né, o que levar? Sempre uma proposta do Evangelho. E a gente pensa assim, mas o que é do Evangelho que remeta a uma questão de novidade? O que de novo a gente pode falar, né, no nosso orgulho ainda, na nossa vaidade? Porque, embora o Evangelho não tenha uma página nova, não tenha um ensinamento novo, nós ainda não nos apropriamos dele. A gente ainda não consegue praticar o Evangelho. Então, na realidade, a cada leitura desse Evangelho, ele tem sim uma página nova, porque o nosso olhar precisa ser diferenciado. E como a nossa irmã colocou, não é o olhar material, mas o olhar espiritual, o olhar do nosso sentimento, o olhar do coração. E aí, quando a gente pensa em oração, eu me lembro que menina, a gente traz alguns conceitos, a gente lê os livros e diz assim, eu vejo inclusive pelas minhas filhas, o que quer dizer tal palavra? E pelo contexto, a gente imagina que aquela palavra tem aquele significado. Mas a gente não quer se dar o trabalho de ir buscar as palavras no significado. Então, eu estudei, quando menina, em escola de freiras, né? E eu achava que rezar eram aquelas falas repetidas. Pai Nosso, para mim, era uma reza, Maria uma reza, Credo uma reza. Então, eu entendia que isso era rezar. Que orar era quando você falava com suas próprias palavras. Aquilo que você falava, que você sentia. Então, aquilo era oração. E prece, para mim, era quando eu ouvia minha avó pedir para eu ler para ela, antes dela dormir, prece de Cáritas. Então, a prece de Cáritas era a prece. Assim que eu achava que era. Quando eu fui buscar um pouquinho para estudar aqui, qual não foi minha surpresa, né? Você procura assim no dicionário, o que é orar? O dicionário diz assim, sinônimos de orar, prece e rezar. Aí eu assustei, como que rezar é orar, orar é rezar? Aí eu fui buscar o que era prece. Sinônimo de prece é orar e rezar. Sinônimo de rezar, orar e fazer prece. E rezar, orar e prece. Quer dizer, todas elas são sinônimos entre si. Nossa, então quer dizer que rezar, orar e fazer prece é tudo a mesma coisa. Então, o primeiro conceito, para mim, jogado fora, porque então não é a repetição que faz a diferença. Embora a gente saiba isso talvez de uma maneira intuitiva, quando a gente busca e reforça de maneira científica, isso passa a ter um outro peso. Então, o que é o rezar, o que é o orar, o que é a fazer a prece? É aquele momento em que a gente se dispõe a conversar com Deus. E esse momento, ele digamos assim, nós professores tentamos transformar tudo de maneira didática, né? Tem que transformar em pedacinho. A oração, ela é composta, digamos assim, de 3 partes, né? Começo, meio e fim. A oração, na realidade, ela trabalha com 3 partes também. A parte em que a gente louva, a parte em que a gente pede e a parte em que a gente agradece. Há autores que vão dizer assim, olha, o prefácio, a introdução, as petições e a conclusão. No frigir dos ovos é o começo, o meio e o fim. Então a gente precisa compreender essa situação. Independente de qual oração, nós, mesmo quando nós falamos com o nosso coração, a gente tem uma maneira de começar, a gente tem uma maneira de ter o nosso meio e a finalização. Então, quando Jesus estava lá no Sermão da Montanha, que ele convida os nossos irmãos a fazerem a oração e ensina o Pai Nosso naquela oportunidade,
ele fala assim, olha, façam assim. Ele não diz assim, tem que ser assim. Por quê? Ele não dá uma regra, mas ele dá um caminho. E a oração do Pai Nosso é a oração mais completa, mais curta, inteligente e que sintetiza todos os ensinamentos de Jesus. Porém, qual é a grande situação que a gente precisa compreender, a grande diferença, o grande diferencial? Não é a repetição. E aí, eles vão chamando a nossa atenção para cada pedaço da oração do Pai Nosso. Então, a introdução, o prefácio, está assim, Pai Nosso que estás nos céus. E aí, aqui a gente já destaca um monte de coisa para pensar. Primeiro, ele chama Pai Nosso. Ele não diz meu Pai, Pai meu, teu Pai. Ele diz nosso. E se diz nosso, é porque todos nós somos irmãos. Embora ainda não saibamos nos comportar como irmãos. Nós não somos estranhos. Nós, na realidade, podemos não conhecer os nossos nomes, mas nós somos irmãos. E por que se diz Pai Nosso? Porque é o nosso Pai. Nós nos remetemos a Deus. Por que Deus? Indo lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, perguntam o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Então é da onde nasce tudo, da onde provém tudo. Por isso, Pai, a origem, desde a grama, da areia, até a maior estrela que a gente possa ver dentro do cosmos, nós sabemos que foi o nosso Pai que criou, o nosso. E aí a gente não pode simplesmente, ao fazer a oração Pai Nosso, e não se remeter a ter a emoção, a sensação e sentir o quão nosso é o nosso Pai. O quanto nós nos pertencemos enquanto irmãos e o quanto nós precisamos caminhar para compreender a atitude que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Nós somos todos irmãos. E ele completa a frase, que estás no céu. E a gente imagina, céu a gente olha lá para cima, a gente imagina esse céu material em função das nossas vivências, da nossa aprendizagem, a gente imagina este céu, o céu que a gente se remete acima. E na realidade a gente sabe que o céu, esse céu que a gente busca, esse céu material, ele não existe. O céu é o que a gente faz da nossa vida. São os nossos sentimentos, a maneira como a gente sente. Nós podemos viver um céu e um inferno dependendo das nossas atitudes a todo momento. É céu quando nós nos portamos de maneira equilibrada diante de algumas situações, nós nos portamos com mais paciência, com mais tolerância, mesmo diante de um obstáculo, a gente consegue, às vezes, se manter sereno. Esse é o nosso céu. E, às vezes, uma situação, por menor que nos pareça, nos desestabiliza e a gente passa a viver no inferno. Então, na realidade, a escolha e a causa, a gente não pode se esquecer disso. Nós escolhemos. Nós fazemos as escolhas. Então, que a gente, quando faça a oração, que a gente possa se lembrar dessa questão de que o céu não está distante de nós. Nós caminharemos a ele. Mas as atitudes, os passos, somos nós que precisamos percorrer. E aí ele vai dizer o seguinte, que o Pai Nosso, ele contém 6 petições, né? 6 pedidos. E aí, então, o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Quando, mais uma vez, eu era criança, eu entendia assim, que santificado era o teu nome, era não dizer o nome de Deus em vão. Isso que eu aprendi no princípio. Né? Então, falava Deus era pecado. Não podia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E, na realidade, Deus é um nome que nós demos, mas que tem Jeová, que tem Alá. Não é um nome próprio. Próprio são as coisas, né, que Deus criou. A natureza, a humanidade, os animais.
Isso é santificar o nome de Deus. E não dizer o nome de Deus. Então, como assim santificar o nome de Deus? O livro da Meimei, o livro Pai Nosso, né, do Espírito Meimei, ele é excelente, inclusive, para a gente trabalhar em casa como Evangelho no Lar. Ele sempre traz 3 histórias falando de cada pedaço do Pai Nosso. Sobretudo nessa parte do santificado, ele diz assim, que foi estabelecida a natureza e que as aves estavam assim muito agitadas e clamavam a Deus a falta de proteção, porque se colocassem os seus ovos na terra, os bichos, como a cobra, comeriam os seus ovos. Se colocassem em árvores sem proteção, o vento, a chuva acabavam quebrando esses ovos e seus filhotes acabavam por morrer. Então elas clamavam a Deus, rogavam a Deus proteção. E eis que então a proteção vem para que elas aprendam como bico a montar os seus ninhos. E aí então é formado os ninhos. E passam a entender e compreender a necessidade de proteção. Tendo esse ensinamento, as aves se sentiram no dever de santificar o nome de Deus. Passaram então a cantar. E elas cantam, existem as aves que cantam na parte da manhã, as que cantam na parte da tarde e as que cantam na parte da noite. A natureza, vendo essa ação dos animais, também se coloca a refletir. Se eu sou uma árvore que dá fruto, então o que mais eu posso fazer para santificar o nome de Deus, santificar Deus? Conta-se então que as árvores passam a emitir o som das suas brisas, né? Na medida em que tem o brisa, o cintilar da brisa também tem um som. É a maneira de santificar a Deus. E aí alguém pergunta, mas e o homem? Como o homem, como o ser humano pode santificar também o nome de Deus? E aí alguém responde que o homem santifica dentro das suas atitudes. Quando ele honra o seu irmão, quando ele auxilia, quando ele pratica a caridade, quando ele reconhece uma limitação e a respeita, dessa maneira também ele santifica o nome de Deus. Então, aí um outro conceito reaprendido, quer dizer, não é falar o nome de Deus, mas é ser grato às obras de Deus, entendendo que tudo que está no universo, Deus nos deu para que a gente possa fazer uso consciente, inteligente, racional, sem extinguir, né? Lembrando de preservar. Há uns 25 anos atrás, não se falava tanto dessa preocupação do meio ambiente. Não me lembro, na minha época de escola, sobretudo na parte do fundamental, primeiro ao quinto ano, primeiro segmento, dessa preocupação exacerbada com a água, com o meio ambiente, com os fogos, com a decomposição. Nós nunca tivemos tanta consciência do mal que o plástico, por exemplo, faz à natureza. Hoje, qualquer criança sabe falar perfeitamente bem dessas situações. O que é isso, na realidade? É mais do que a globalização. É o conhecimento. É todo o conhecimento para nos envolver e lembrar da nossa consciência e do nosso compromisso para uma obra que não é nossa. Nós auxiliamos na construção e precisamos lembrar de não destruir, mas de melhorar o espaço em que a gente vive. Continua na segunda petição. Venha a nós o teu reino. A gente imagina, né, a gente tem a certeza de que a gente não está no reino de Deus. Né? Por quê? Porque se a gente pensar, não é o reino político que a gente está buscando, não é o reino material que a gente tem. Dentro da nossa consciência existe uma centelha divina. A nossa consciência é Deus dentro de nós. E a gente sabe que a gente sem Deus é nada. Então a gente busca incessantemente esse conhecimento. A gente já ouviu diversas vezes que as pessoas podem ter poder, podem ter dinheiro, mas elas são infelizes. E quantas pessoas a gente vê humilde, passando por inúmeros problemas, mas que porque possuem a fé inabalável, têm fé e perseverança em Deus,
vivem suas vidas resignadas, felizes, compreendendo que aquele caminhar faz parte e que é um momento evolutivo. Então, essa escada, na realidade, ela nos remete, não é porque, na realidade, o reino de Deus vem a nós, mas nós subiremos, nós caminharemos gradativamente para esse reino, passando cada dia um obstáculo. Na realidade, tem uma frase que diz assim, olha, que o nosso coração, deixa eu só colocar aqui para ser fiel ao que eu li. O nosso coração, a pureza de coração não é a perfeição do coração. Quando eu li isso, isso me tocou profundamente. Ter a pureza não significa ser perfeito, né? Não devemos esperar de nós melhor atitude do que aquela que somos capazes de dar. Então, de repente, a gente acha que nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita, certamente nós seremos um dia perfeitos, mas ninguém disse que a gente precisava saltar, né? A gente não precisa saltar, a gente precisa caminhar. Não é a velocidade da mudança que importa, mas a certeza da necessidade de mudar e firmar o pé nesse nosso caminho. Ainda assim, né, quando ele fala da questão ali, ó, se fazemos o bem, mas fica ainda a dúvida. Será que estou agindo com a verdadeira pureza de coração? É melhor do que não fazer nada, pois por pouco valor que se tenha aquele milhão perante os centavos da viúva, ainda era mais do que aquele que nada deu. Então, muitas vezes, a gente fica imaginando que a gente precisa desenvolver grandes obras. Na preparação que nós fazíamos ali antes de chegarmos aqui, saiu exatamente essa situação da caridade. Não dai, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. É bem isso. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas grandiosas e precisa ser reconhecido, quando na realidade nada disso é necessário. Nós precisamos fazer sem sermos reconhecidos. Nós não precisamos buscar o reconhecimento. Deus nos conhece, conhece cada coração e daquilo que nós somos capazes de fazer. Então, que façamos, por menor que seja a nossa atitude, que a gente se coloque a caminhar. Que a gente tenha a certeza de que é necessário o caminho, mas que a gente não busque fazer por velocidade, fazermos para apresentar aos outros, mas que façamos por nós mesmos. E vem a terceira petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui essa petição ela é dividida em dois momentos, né? Primeiro, seja feita a tua vontade. E aí, como nós somos vistos ainda como crianças espirituais, como é difícil nós fazermos a vontade de Deus, né? Como é difícil nós sermos obedientes. Todos aqueles que aqui estão, que são tios, pais, professores, já viveram essa situação. Como é difícil educar, não é mesmo? Como a gente, quando fala não para um filho, ele vai lá e repete aquela ação de novo. Sobretudo quando ele é bebê e ele é engraçadinho. Aí ele faz sorrindo, ele diz, não mexe, ele vai lá com a mãozinha, e você diz, não mexe, ele vai lá de novo. Mas a gente acha bonito, a gente acha graça daquilo que ele está fazendo. Ele está desobedecendo. E ele está desobedecendo e sorrindo. E como ele tem aquela aparência frágil, a gente acha que, nossa, como é esperto aquele meu bebê, como ele é lindo. Na realidade, nele, a gente pode buscar a nossa imagem e semelhança também. Deus, certamente, quando nos olha como filhos que somos, ele vê as crianças que somos ainda, porque como somos desobedientes. Como a gente ainda tem dificuldade para atender à vontade do nosso Pai. A gente busca a teoria, estuda, mas como somos frágeis para colocarmos em prática, para experienciarmos os ensinamentos que precisamos colocar em prática o quanto antes. Então, seja feita a tua vontade. E aí ele diz mais, aqui na terra como no céu. Por quê? Por que se faz essa divisão? Na terra, nesse momento que nós estamos aqui encarnados, cada um com seus labores, com as suas dificuldades, sejam elas em todos os cantos, porque família, que a família tem as suas dificuldades, trabalho também tem, porque se não tiver dificuldade, como é que haverá aprendizado, não é mesmo? A gente
Infelizmente, a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Então, a gente precisa, frequentemente, estar sendo ali pontuado, né? Cutucado. Tem uma pessoa que diz assim: filha, o seu maior espinho é aquele que você deve agradecer. É o seu maior aprendizado. E naquele momento em que a gente está vivenciando, dentro daquelas emoções, a gente tem uma atitude assim: mas como que é o meu maior aprendizado, aquele espinho? Não posso acreditar que eu tenha que ter um colega de trabalho com quem eu tenha que travar tantas dificuldades. E aí a pessoa fora daquela sua vivência, ela sorri e diz assim: claro que você pode compreender. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquela dificuldade que você passa, ela está ali exatamente para te ensinar em que momento você é testado na sua paciência, na sua tolerância. Amar e lidar com quem você ama é fácil. Perdoar aqueles de quem você gosta também é fácil. Difícil é você se reconciliar com quem você não tem tanta afinidade. Difícil é você reconhecer no outro aquilo que você não tem e entender que em alguns momentos o outro pode ser melhor do que você. Como é difícil para a gente aceitar essas situações. E no céu, por que no céu? Quando nós estamos dentro do plano espiritual, nós não somos testados como somos agora, é um pouco mais fácil caminharmos. Mas como nós não deixamos de ser quem somos quando chegamos no plano espiritual, a gente também resiste ao aprendizado. A gente resiste bravamente a ter que se curvar, a reaprender algumas coisas. Ainda estamos muito egoístas. O egoísmo ainda faz muita parte de nós. O orgulho e a vaidade. Lamentavelmente, esse trio ainda caminha muito mais com a gente do que a humildade. Às vezes a gente consegue se colocar um pouco mais humilde, mas na maioria das vezes ainda não. Aí a gente diz assim, a gente se respalda em amor próprio. Tem que me amar primeiro, é verdade. Preciso, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar se eu me agrido, se eu não consigo estar feliz comigo mesmo? Durante muitos anos, dentro do meu casamento, eu achava que o meu marido é que tinha que me fazer feliz. Casei, era ele, eu atribuía em algumas discussões a ele o fato das nossas dificuldades. E aí a doutrina espírita ela não cai nas nossas vidas por acaso. A gente não vai para o MESD para estudar por acaso. A gente não abre as folhas do Evangelho no lar por acaso. Então, a gente também não abre reforma íntima e não se fala em reforma íntima por acaso. E aí, nessas falas todas, sobretudo quando você vai buscar reforma íntima, vai falar de você mesmo. Se você não se ama, se você não se auto-perdoa, se você não olha para você mesmo, como melhorar? Bem, diante desse ensinamento, aí você começa a pensar, como é que eu posso entender, ou como é que eu posso ver a questão do meu orgulho, do meu amor próprio? Normalmente, quando a gente se vê ferida, não, mas fulano fez isso, feriu o meu amor próprio. Será que a gente permitiu chegar nesse extremo? Jesus esteve entre nós e jamais teve o seu amor próprio ferido. Jamais permitiu essas situações. Agasalhou a todos que o procuravam e sabia das necessidades de todos antes mesmo de serem procurados por ele. Ele nunca se sentiu agastado. Crucificado, no meio de 2 ladrões, ele pediu a Deus que os abençoasse, nos abençoasse, né, porque nós não sabíamos o que fazíamos naquele momento. E agora? Será que já temos consciência do que estamos fazendo? E se temos, se já existe essa consciência, como nos preparamos para irmos melhorando paulatinamente? A 4ª petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí um questionamento que é bem imediatista. Por que a oração fala assim, dá-nos hoje? Por que ela diz dá-nos no mês, dá-nos no ano? Né? A gente tem essa necessidade, né? Assim, pão nosso, sabe por que hoje? E aí, aqui se fala em 2 situações. O pão, no sentido material mesmo, para a nossa sobrevivência. Mas a gente não consegue o pão trabalhando só um dia no mês, né? Ninguém consegue no seu trabalho só um dia no mês e receber o salário. A gente precisa estar no nosso emprego todos os dias, alguns 6 horas por dia, outros 8,
e é aqui em 12, e é quem faça plantão, cada um aqui com as suas necessidades, com aquilo que é real, mas nós precisamos ser burilados diariamente, várias horas do nosso dia. Entretanto, para ganhar o pão material, e isso a gente faz, né? A gente vai, às vezes não muito satisfeito, não entendendo a necessidade dessa situação, muitas vezes, inclusive, não agradecendo estarmos empregados, né? Vendo aquele emprego como um algoz na nossa vida. E a oração vem ensinar que a gente precisa agradecer ao pão de cada dia, mas vem dizer também que a gente precisa fazer prece todos os dias. É necessário que se faça prece. Gandhi disse que a gente precisava iniciar o dia com uma oração e fechar o dia com uma oração. Tem uma frase dele que fala isso. A doutrina espírita vem dizer para a gente que não existe um ritual para orar. Sempre é tempo de fazer prece. Sempre é momento de eu buscar um elo, né? Um elo gratuito com Deus. Eu posso me levantar perfeitamente, não ter as palavras mais bonitas para dizer, mas eu posso agradecer a Deus porque mais uma vez eu me levantei. E mais um dia eu tenho para conseguir melhorar e escrever a página da minha vida. Eu posso, ao longo do dia, na hora da minha refeição, ser grata a Deus porque quantos não têm aquele prato de comida que eu tenho. E é por isso também que a oração diz, dá-nos hoje. É por isso que ela remete à questão de Pai e de nosso. Porque Deus tenta prover as necessidades, mas é preciso que a gente aprenda a compartilhar. A gente precisa aprender a compartilhar com o outro. Numa reunião dessas de trabalho, eu vi um amigo dizendo sobre casa de praia e contando que tem a sua casa. E aí um outro diz assim, sabe, eu não tenho uma casa de praia porque eu acho ruim. E aí eu achei interessante nesse momento, nesse mundo, ele dizer que ele achava ruim ter uma casa de praia. E aí eu fui sentar para saber por quê. Ele disse, por que eu vou ter 2 imóveis se eu só dou conta de cuidar de um? Enquanto eu tenho 2, quantos não têm nenhum? Então eu criaria um elefante branco com gastos para num dia me dar lucros, mas que na realidade eu estou tirando de outro. Esse é o pensamento dele. Isso é importante. Não tinha. Então, quantos na realidade podem pensar assim? Eu aqui, quando trago essa fala, eu trago apenas para reflexão. Não trago pontuando quem está certo, se tem, quem está errado, se não tem. Cada um com seu aprendizado e com sua consciência. Mas que a gente possa perceber o outro, que a gente possa ver como é que caminha a nossa humanidade. Quantos a gente percebe, na realidade, tentando sorver do outro o maior lucro que ele possa, porque ele vê no outro a questão de só tirar do outro, se esquecendo muitas vezes de que o outro é o seu irmão. De que enquanto você tira dele, você tem materialmente tudo, ele cada vez menos. Talvez ele menos materialmente, mas tenha mais espiritualmente. Então, para que a gente possa refletir, para que a gente não se perca nesse momento e compreenda que a oração ela se faz necessária, mas ela se faz necessária diariamente, diuturnamente, que a gente possa lembrar de elevar os nossos pensamentos e de buscar realmente a nossa paz interior. Aí vem a outra petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nessa petição também ele divide em 2 partes. Porque Deus nos perdoa constantemente. A prova do perdão é estarmos todos aqui. A reencarnação é a maior prova da misericórdia divina para conosco. Não existe maior misericórdia de aprendizado do que termos a oportunidade de reencarnarmos, de refazermos aquilo que nós não aprendemos. Aquela prova que a gente não passou, a gente é testado constantemente. Tem um amigo que dizia nas palestras que ninguém perde aquilo que não tem. Então ninguém perde paciência se não construiu a paciência. Não é verdade? Então, a gente precisa construir. E aqui ele vai dizer que perdoa na medida em que nós perdoamos. No livro, mais uma vez,
O fariseu vai em busca do seu reino, desesperado porque ele deve muito. E ele vai pedir ao rei que perdoe os seus impostos atrasados para que ele não perca a sua moradia. Ele chora compulsivamente para o seu rei e pede que ele tenha o perdão daquela dívida. O rei se compadece daquela situação e o perdoa prontamente. Quando ele está saindo do reino, que ele atravessa a rua, ele então encontra um colega que o deve. E o colega age com ele como ele agiu com o rei. E pede, por favor, que ele também o perdoe, porque ele estava passando por situações difíceis. O que acontece? Ele não perdoa. Ele quer aquela dívida paga prontamente. Então, como é que nós podemos agir dessa maneira? Olha que a gente age constantemente dessa maneira. A gente acha que os nossos erros são sempre menores do que aqueles que erram conosco. Em família, então, é o que a gente mais vê. As minhas filhas são gêmeas, eu tenho filhas gêmeas. E elas brigam o dia inteiro. O tempo todo elas brigam. Mas aí, quando uma vem reclamar da outra, você observa de fora que as duas não têm razão, né? Quando uma fala, a outra retruca. Então, assim, ela que fez primeiro, você errou em segundo. Quer dizer que então você errou porque ela errou? Se ela me bateu, eu bati. Então você está errada duplamente, porque você já tinha consciência de que não era para fazer. E é assim que a gente age também. A gente, quando vai buscar, a gente vai conversar com alguém, não, mas eu errei, no trabalho a gente assumir erro de verdade, não, mas eu errei porque fulano de tal me passou a informação errada. A gente tem dificuldade de assumir as coisas que a gente faz de maneira equivocada. Dificilmente a gente olha para alguém e eu errei. Eu recebi a informação, não chequei para ver se ela era verdadeira, se procedia, e eu errei. É mais fácil para a gente culpar o outro, não, porque foi fulano que me passou esses dados, então em função de fulano, eu não errei, foi fulano. E assim a gente vai. E aí conta uma história, também dentro desse livro, de uma pessoa que vivia muito doente. Ele era um homem que era colérico, né? Vivia irado. E ele aprendeu a fazer a prece. Ele pede a Deus com muito clamor que o auxilie. E aí conta a história, que é uma parábola, que um anjo de Jesus vem para perto dele e o cura. Diz para ele que ele está curado. E ele realmente deixa de sentir aquelas dores todas no corpo. Ele passa a se sentir uma pessoa maravilhada porque ele deixa de sentir. Mas ao atravessar a rua, um cachorro cruza com ele e passa, pisa no pé, machuca. E naquele momento ele perde as estribeiras. Ele se coloca a xingar, a judiar e a maltratar o cachorro. Eis que quando chega a noite e ele dorme, no outro dia ele está de novo todo travado na cama, todo cheio de dor novamente, todo amargurado e volta a pedir clamor de Jesus. E é quando o anjo coloca para ele: você foi curado, entretanto seus pensamentos não. Bastou que algo saísse contra a sua vontade para que você remetesse aquela situação à sua situação primária, primitiva novamente. Você não teve 1 milímetro de paciência para aquela situação. Você se colocou de novo a brigar, a ter raiva, e na realidade, a cura que havia sido feita 24 horas atrás, você perdeu através dos seus pensamentos, através das toxinas que você levou para o seu organismo. Assim somos nós. Quantas vezes o nosso corpo padece, porque na realidade é a nossa alma que está doente. Quantas vezes a gente chega estressado, aborrecido, amargurado, não se percebe, não se coloca a melhorar e se sente aí dor nas costas, dor de cabeça. Como nós ainda somos frágeis. Qualquer situação que fuja do nosso controle nos pega automaticamente sob uma tensão. O chefe precisa falar com a gente, o coração já dispara. Será? Né? Como a nossa consciência ainda tem e sofre limitações. Então, nesse aspecto, ele diz assim: olha, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E vem a 6ª petição: não nos deixeis cair em tentação,
Por que é não nos deixeis cair em tentação? A gente fala sempre do inimigo, né? Tem sempre um inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós. Nós é que acabamos por, muitas vezes, atrairmos as dívidas materiais. Quantas pessoas a gente não consegue, ou a gente percebe que são enlouquecidas pelo consumo? E aí não pode ter uma promoção, um cartão de crédito que já está passando. Quando chega no final do mês, está a pessoa totalmente desesperada, angustiada pelas dívidas que fez. A tentação, na realidade, ela foi colocada ali e você escolheu. Você que escolheu fazer aquilo que você não podia. Essa é uma tentação material. A gente sabe, ou começa a nos conhecer e conhece as nossas limitações. Quantas vezes nós somos intolerantes e algumas coisas acontecem exatamente para mexer com aquele ponto nosso mais frágil. O trânsito de Maceió, para mim, ele é uma prova o dia inteiro, todo dia, o tempo todo, né? A gente leva fechada de carro, gente que cruza o sinal fechado e a gente pede que o trânsito melhore, né? Mas a melhora do trânsito é a minha melhora. Eu preciso melhorar primeiro, né? Será que eu também avanço faixa de pedestre? Será que eu também acelero rapidinho porque o sinal está laranja? Será que alguém, quando me fecha, já emita aqueles pensamentos assim maravilhosos de proteção para o meu irmão? Como será que eu reajo, né? Porque na realidade eu não ajo, eu reajo. E aí é exatamente esse o nosso maior aprendizado. Nós precisamos agir em cima das situações e não reagir. Quando a gente reage, a gente perdeu a consciência, o pensamento, o raciocínio da situação. Agimos no ímpeto, na emoção. Então, olha aí a tentação. Não nos deixe cair em tentação. Aí, para não deixar cair em tentação, como é que a gente tem que fazer? Vigiar e orar. Adianta orar sem vigia? Não, não adianta. Eu posso sair de casa pedindo toda a proteção do mundo. Mas no primeiro momento em que alguém não me deixa passar na frente, eu já mando bênçãos para aquelas pessoas. E aí? Como é que eu comecei meu dia? Quando eu estava em sala de aula, que as crianças costumavam, né, colocar os apelidos e se xingar, eu criei uma regra com eles. De, olha, para cada palavra feia que vocês disserem, tem que dizer 5 bonitas. E aí eles começaram a se policiar. Quando alguém dizia assim, ô, seu burro, que não fez a lição, eu, fulano, não, inteligente, bonito, maravilhoso, competente, para mudar o ambiente em que a gente está. Porque sempre é muito mais fácil a gente agredir, mostrar a limitação. E sempre muito mais difícil reconhecer o que tem de bom. Chegou um momento em que alguém disse assim, tia, mas isso é muito chato, toda vez a gente tem que dizer 5, eu falei, vou aumentar para 8 então. 8 eu acho que é um número par, é um número melhor. Até o momento em que começaram a se respeitar um pouco mais. Porque onde que eles iam arrumar 8 adjetivos? Dependendo do que falasse, eu falava, então hoje é 10. Dependendo do dia. Hoje tem que falar 10. E aí, tia, mas como 10? 10 conseguiu pensar em ruim, tem que pensar em 10 bons. Assim também tem que ser com a gente. Precisamos exercitar. Isso é um exercício. Ninguém disse que ele era fácil. Mas nós sabemos a necessidade daquilo que é preciso. Nós precisamos vivenciar esses momentos em nossas vidas. E aí, depois da petição, né, das 6 petições do nosso, vem a parte que começa a conclusão. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui eu peguei o Pai Nosso da Meimei. Se a gente for buscar o Pai Nosso, ele tem algumas mudanças. Algumas pessoas fazem a oração sem esse teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na realidade, nada muda. Apenas o reconhecimento de que realmente Deus é o nosso Pai de verdade e dele é tudo que nós temos e somos. É esse reconhecimento. E quando eu peço, livra-nos do mal, eu peço, livra-me de mim mesmo. Teve uma novela que passava que dizia assim, Ana, cuidado, você é o seu mal.
Naquela época, da primeira vez que a novela passou, eu não conseguia ouvir com o ouvido espiritual, apenas com o ouvido material. Na segunda vez, uma repetição que disse assim, você é o seu mal, epa, saltou os meus olhos. Por quê? Porque nós é que nos sabotamos, nós é que nos boicotamos. E nós nos boicotamos sempre. Aqui, no exemplo da palestra, diz assim, eu quero comer um doce. E aí a gente diz assim que o doce tem que ser, ou a gente não pode comer, porque quantos não podem, né, por conta da glicose alta, outros não podem porque precisam conter aí, porque estão com colesterol, triglicérides altos, precisam conter o peso, porque o peso é uma situação importante, ele tem que estar em harmonia. Nós somos seres humanos limitados, nós temos limitações físicas, nós precisamos encontrar sempre um equilíbrio. Tudo em nós, basicamente, é bípede, né? 2 olhos, 2 ouvidos, só a língua que é uma, mas a gente às vezes trabalha por 10 línguas, né? Ouve menos e fala mais. E nós temos que ter aí a harmonia entre o nosso peso e a nossa altura. E quando o nosso peso se excede, o que acontece? Dói joelho, dói costas. Então, não podemos muitas vezes comer o doce, mas a gente tem, né? E a gente vai lá e come. Então, livra-me do mal. Se eu não posso, por que faço? Por que eu me atento constantemente com as coisas que eu não posso? Melhor, então, eu ter consciência de que se eu não consigo me conter, melhor é não ter. Não me saboto, não me boicoto. É fácil? Não. Mas é necessário ao nosso aprendizado. É aquela história de fazer a vontade do Pai. Entender, compreender aquelas que são as nossas limitações e buscar a nossa melhoria. Alguém pode pensar assim, mas então eu tenho que agir como robô. Nós somos livres. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós sempre temos a opção de escolha. O caminho nunca é único. E a gente sempre tenta encontrar um jeitinho para passar por esse caminho. Que a gente reflita sobre esses jeitinhos que a gente vem dando no nosso caminho. E a prece vem com a conclusão, que é o assim seja. Por que assim seja? Que é a mesma coisa que amém. Por que amém? Porque nós precisamos compreender que essa é a nossa necessidade. Por que o Pai Nosso é a oração mais completa? Porque ela reconhece Deus como nosso Pai. Nos coloca como irmãos. Faz com que a gente reflita a respeito do perdão. E reflitamos sobre a necessidade do aprendizado. E reflitamos sobre a construção e a perfeição que precisamos atingir. E reflitamos que o mal que existe consiste nas nossas atitudes e nos nossos corações. Porque nos coloca a entender que a prece é uma necessidade diária e que a prece não é uma repetição, mas é o que vem de mais profundo do nosso coração. Então que hoje, quando a gente for fazer o exame da nossa consciência, antes da gente fechar os nossos olhos para dormir, que a gente possa fechar os olhos e fazer o nosso Pai Nosso consciente de cada pedacinho e fazê-lo com o coração. Muito obrigada. Na verdade, Márcia, nós é que agradecer pela significação dessa palestra. Quantas e quantas vezes eu estava pensando a ler e escutar, que eu já fiz o Pai Nosso quando eu ia dormir de maneira tão mecânica que quase me escutava pela minha família. Quantas e quantas vezes a gente já se permitiu fazer essa oração sem sentir as palavras que estavam saindo pela boca. A gente fazia somente com a boca, não fazia com o coração. E nos sentimos convidados, nessa reflexão de hoje, a refazermos a nossa maneira de orar. E a doutrina espírita é muito profunda quando fala dessa modificação íntima, dessa reforma dos sentimentos. Porque a gente às vezes se pega pensando, né? Num momento como hoje, meu Deus, quantas vezes eu fiz oração e nem sequer me permiti escutar o que estava falando.
Então, como será que Deus explica? Se nem sequer a gente próprio está emanando, emitindo, a gente consegue perceber. Então, que nós possamos fazer as orações que nós sentimos com essa sensação e essa verdade de que Pai que está no céu necessita de nós a todos os momentos já necessitamos. Independente da dor ou da alegria que estejamos vivendo, é o nosso sentimento que é na nossa oração. Vamos fazer um painel. Nós orações. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos abstrair do ambiente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso, em cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixeis sair da tentação, livrai-nos do mal. Senhor Jesus, que nesse momento, recebendo teu auxílio e teu amor, porque dizemos, quando dois ou mais estiverem reunidos em um nome, aí estaremos. Nessa certeza, Senhor, amém, que possamos sentir o teu amparo, o teu amparo, o teu convite à renovação da pessoa. Que possamos sentir, Jesus, o teu amor nos tocando e nos favorecendo as benéficas da tua misericórdia, nos animando na fé, na esperança e na necessidade de reforma que todos nós buscamos. Nos envolve, ó Cristo, e está conosco, em Jesus. Então, meus irmãos, vamos iniciar logo mais o trabalho do espaço. Que Jesus esteja conosco.